Oi, meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, meninas e meninos, porque teve uma pessoa que reclamou que não é só meninas, né, que assistem meus vídeos, que gostam, né, das mensagens, tem os meninos também. Então, assim, boa tarde, meninos e meninas também. Então, assim, hoje eu vim mais cedo conversar com vocês, porque aqui tá armando um chuvão. E pode até ser que não chova, né? Pode até ser que não, mas aqui quando chove acaba a luz. E eu não queria deixar de vir falar com vocês. Aí me deu uma vontade tão grande, eu falei, já vou lá de uma vez, né? E tô aqui para conversar com vocês, para falar sobre os... Deixa eu chegar mais um pouquinho assim, que aí eu posso ficar encostada e aí eu fico mais à vontade. Assim tá bom. E aí a gente pode conversar, né? Essa semana, assim, o que mais me chamou a atenção foi a regeneração, sabe? Quando a gente faz as escolhas certas, quando a gente resolve se colocar a favor do nosso reino, né? É... Como que tudo... Gente, vocês viram que a luz piscou? Eu não sei se interrompeu a live, mas deu uma piscada a luz. Mas vamos que vamos, né? Vou falando até onde der. Ai, tem um calorão aqui. Vou falando até onde der. Vou conversar. E se caso acabar a luz, acabou. Vai acabar aonde precisa acabar, né? E assim, anteontem eu arranquei 2 dentes, né? Por conta do tratamento que eu tô fazendo e tal, né? Coloquei o aparelho e para chegar os meus dentes para trás, então precisei arrancar 2 dentes. Gente, não teve inchaço nenhum. Eu deixei as minhas. Eu fiquei assim, boba de ver. Porque a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então, assim, eu tô plantando uma nova alimentação. Eu não canso de dizer para vocês para que, quem sabe, uma hora vocês acordam, né? E resolvam mudar aí a alimentação de vocês, o estilo de vida, né? Então, assim, é muito importante. Hoje em dia eu nem bebo mais, antes eu bebia bastante, sabe? E eu não era aquele bêbado chato de ficar incomodando, mas também é uma coisa assim que eu resolvi tirar da minha vida e tá só me trazendo benefícios, né? Então, assim, eu vou sempre falar disso porque é uma coisa muito importante pra gente, a gente acordar para aquilo que é bom pra gente, para aquilo que tem a ver com a gente. E não é só alimentação, são os ambientes que a gente frequenta, são as pessoas que a gente convive. Isso tudo contribui para nossa saúde e para nossa regeneração. Se você dá apoio pro teu corpo, que a gente fala de nosso bicho, nossas forças, né? Se você apoia, quando você passa por uma cirurgia, por um procedimento, alguma coisa, a resposta é muito rápida. É tudo muito rápido. Eu sempre tive assim uma regeneração muito boa. Já fiz cirurgia, já fiz laqueadura, então assim, foi muito rápido, sempre foi muito rápido. E agora que eu venho potencializando, né, que agora eu tô a favor daquilo que é para mim, a favor da alimentação que é para mim. Então, tá muito melhor, né? Tá muito melhor agora. Igual eu falei para vocês, né? Do melasma tá melhorando, eu não tô passando mais nada, gente. Eu tô usando protetor solar, vou ser bem sincera. Eu tô usando protetor solar porque eu comprei, ele tá aqui e eu vou usar ele até acabar. Depois acabar, eu não vou usar mais, né? Porque a gente precisa de sol. E não é o sol que causa melasma. Quando você tá com ele, pode ser que o sol ele dá uma intensificada, porque você usa ácido e aí você não pode se expor ao sol. Mas quando você não usa nada, já faz bastante tempo que eu não tô usando nada no meu rosto de ácido, nada disso. Ai, gente, eu tô suando, tá um calor aqui muito grande, mas tá um vento. E se eu abrir a janela, a casa vai ficar toda empoeirada, então não dá, tem que deixar fechado. E se eu ligar o ventilador, vai ficar um barulhão, né? Aí não dá. Mas tá tudo bem, né? É bom suar. E aí, eu tava falando da alimentação, né? Da regeneração. Então assim, agora eu tô a favor da minha alimentação, tô comendo, a minha alimentação é carnívora, né? Mas não torce o nariz para isso não. Para você que não sabe, vai pesquisar,
né? Porque é muito fácil uma pessoa vir e falar uma coisa diferente, aí você dá risada, né? Você, sei lá, acha que a pessoa é doida, mas antes disso, antes de julgar, vai pesquisar, vai saber, vai, né? Tá tudo aí. Tem várias ferramentas na internet para a gente poder se ao nosso dispor para a gente se informar, né? Então vai pesquisar. O jejum também é muito importante. O jejum ele cura, sabe? Eu faço a prática do jejum não para emagrecer. Eu fico feliz também quando eu vejo a minha barriga murcha, sem nenhuma gordurinha. Mas o objetivo principal não é esse. É a cura, é a regeneração que acontece, né? Jejum é saúde também. Vai pesquisar antes de você rir. Não seja medíocre, né? Seja uma pessoa adulta antes de você rir e criticar. Eu já fiz muito isso, sabe? Eu tô falando por experiência própria. Via alguma coisa nova, eu já ia dar risada, já ia criticar. E não é assim, né? Oi, Rosmari, boa tarde. E não é assim, procura saber, porque faz muito bem. Ah, eu tava falando do melasma, né? Então, eu tô usando protetor solar porque eu tenho aqui, foi um investimento que eu fiz, né? Então, eu vou usar até acabar. E como eu não tô usando mais ácido nenhum, então eu posso ficar no sol tranquila, porque o que eu não sei, que eu não sou especialista nisso. Mas quando você fica nesse ciclo vicioso, né? Você usa o ácido, aí você tem que passar o protetor, porque senão o ácido deixa seu rosto mais queimado, você fica nisso, né? Então, o que que acontece? Como eu não estou usando mais o ácido, então eu posso me expor ao sol, porque minha pele não tá mais sob o efeito do ácido, né? Aqui tá assim porque tá com filtro, né? Eu coloquei um filtro aqui para vir conversar com vocês. Ainda não tá assim, mas vai ficar, né? Porque não é de uma hora para outra. Eu comecei a alimentação carnívora ano passado, né? Comecei a prática do jejum mais intensamente esse ano. Então, quer dizer, né? O intermitente eu já fazia lá atrás, que eu já falei para vocês, né? Na fase do meu emagrecimento e tal. Mas assim, não era uma prática, era de vez em quando eu fazia. E também eu não sabia os benefícios, eu fazia só para emagrecer, né? Então, assim, com o jejum hoje em dia, com essa intenção, né, da regeneração, aí o que que acontece? Tá potencializando mais. Eu nunca tive uma pele bonita. Eu lembro de ter uma pele. Oi, Andréia, boa tarde. Eu lembro de ter pele bonita quando eu era criança. A partir da minha adolescência, virou aquela pele de casca de laranja, sabe? E aí eu comecei a ter muito espinho porque eu sempre comi muito doce, né? Então, assim, nossa, e aí da minha adolescência ali dos meus 14, 15 anos, aí em diante a minha pele já ficou a coisa mais feia. E com o uso do anticoncepcional e vários outros fatores, a questão do relacionamento comigo, porque o melasma ele não tem a ver só com o medicamento, com o hormônio, ele também tem a ver com questões internas, né? De como você se enxerga como mulher, da sua baixa estima, da comparação, isso tudo contribui para o melasma. Tem também a questão emocional. Todas as doenças, tudo que acontece com a gente, tem os fatores externos, tem os produtos, tem tudo isso, mas é aqui dentro também, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz essa semana, gente. Eu fiquei muito feliz. A minha pele vem melhorando, né? Aqui, igual eu falei pra vocês, aqui eu tô com filtro. Mas a minha intenção é chegar nesse ponto com essa pele linda sem filtro, né? E vamos chegar. É só estar a favor do bicho, fazer o que precisa fazer, né? E igual eu tava falando pra vocês, joguei tudo que é produto fora, não uso mais produto ácido no rosto. Eu tô passando, sabe o que eu tô passando no meu rosto? Eu tô passando sebo, né? Eu frito as gorduras da carne, porque assim, gente, a carne com gordura demais, vem uns touretes de gordura assim, não é nem gordura, é sebo, né? E o sebo, ele não tem um não é muito gostoso, assim, é a gordurinha e tem o sebo. Aí eu tiro o sebo, eu frito o sebo, e aí aquela gordura eu uso na comida, né? Que tem aquela coisa de que, entope as artérias, mas o que entope as artérias é você comer pão, biscoito, também tem que pesquisar sobre isso, porque eu não sou nenhuma profissional para falar sobre, mas tem um monte de nutricionista que fala sobre isso. Você pode usar sossegada a sua gordurinha da costela que sobra. Eu uso tudo depois. O sebo, eu frito, faço aquele torresminho, é uma delícia. Só coloca temperinho assim, ó. Dá para você comer o torresminho de boi, né?
E aquela gordurinha que fica, se você bate ela, ela vira uma espuminha branquinha. E você passa no rosto. Tá sendo muito melhor, muito mais hidratante. Eu passo antes do banho. Às vezes eu esqueço de passar antes. Eu entro pra tomar banho no dia que eu lavo o cabelo. Aí eu passo no meu rosto, passo na virilha, passo no sovaco. Ó, tá clareando, bem clarinho. Viu? Só tem uma manchinha assim. Meu sovaco era aquele sovaco preto, sabe? A virilha também escura, então tá clareando. É muito bom. É uma coisa natural, barata, você mesmo faz na sua casa, você não vai ficar gastando 300, 500 reais com cosmético, né? É lógico, gente, que hoje eu não tenho, assim, condições de ir, assim, na esteticista, mas é muito bom fazer uma limpeza de pele, né? Isso daí tudo contribui, mas eu não vejo mais necessidade de passar produto. Produto não. Mas eu faço a musculação facial, né? E tal, essas coisas assim, mais natureba. Eu tô mais assim, nessas coisas mais natureba. Aí, ultimamente, eu gosto muito de amaciante cheiroso, bem cheiroso, mas até esse cheiro forte tá me dando alergia. Eu acho que é por conta da alimentação, né? Por conta do jejum, tá me desintoxicando. Então, certas coisas tá me dando alergia, né? Então, eu tô usando menos amaciante. Você pode. Eu ainda não fiz isso, mas você pode substituir, colocar um pouquinho de amaciante, um pouquinho de vinagre, né? Que o vinagre ajuda a amaciar e também para você não ficar sem o cheirinho, né? Porque esse cheirinho é gostoso, mas em exagero, em excesso, tá me fazendo mal. Eu vi que de enxaguar minhas calcinhas no amaciante, começou a me dar coceira. Eu falei, gente, eu nunca tive isso. E aí eu falei, é por conta disso. Então, assim, tô até lavar minhas calcinhas separadas para evitar isso, né? Muito produto, né? Então, assim, lavar com sabonete mesmo, ali debaixo do chuveiro, ou separar, colocar de molho, lavar depois, né? Assim, separadinho, sem passar no amaciante. Às vezes você, de repente, é uma dica que pode ajudar alguém. Às vezes você tá com alguma coceirinha, alguma coisa, você não sabe o que é, você acha que é alguma coisa, às vezes é o excesso de amaciante, é aquele, né, é muito produto e a gente deixa o amaciante na roupa, né? Então, assim, você no decorrer do dia você vai suar, vai entrar em contato com a tua pele, né? E eu percebi que tirando o amaciante, sumiu. Então, assim, é uma dica para você aí. E eu fiquei tão feliz essa semana, gente, que eu arranquei 2 dentes. Eu não senti dor, primeiro, por conta da profissional, né, da dentista, que é muito boa, né? Segundo, nem meu rosto inchou. Foi anteontem. Eu deixei a casa toda arrumadinha, deixei comida pronta, né? Pra na hora que a minha filha chegasse, para ela poder esquentar e ser mais fácil. Era só colocar no micro-ondas, né? E aí fui. 11 horas da manhã eu já tinha arrancado o dente, cheguei em casa. Aí por conta da anestesia, assim, e como foi os dentes de cima, então eu fiquei com uma dor de cabeça, fiquei meio assim grogue. Mas aí tá, mas mais pela anestesia, não por arrancar o dente, não inchou. Eu fiquei boba de ver. Porque eu nunca tinha arrancado o dente, mas todas as pessoas que eu conheço, que eu vi quando arrancou, ficou com o rosto desse tamanho. E eu arranquei 2. Muito produto químico, nossa, tá me fazendo mal. Tá me fazendo mal. Então, assim, eu tô tendo que diminuir. Eu amo o cheirinho, tudo aqui. Amaciante forte, aquele concentrado. Produto para banheiro, eu gosto daqueles bem cheiroso. Aí eu coloco no vaso aquele negócio que tem cheirinho também, que a gente pendura. Então, assim, vira uma... A minha casa tava virando uma... Como é que fala? Um caldeirão de química, né? Assim, porque é gostoso você limpar a casa, depois você senta assim, tá aquele cheirinho bom, né? Mas eu tava exagerando. E como agora meu corpo tá mais limpo, vamos dizer assim, né? Por conta de jejum, por conta da alimentação, né? Eu faço agora alimentação carnívora. E eu ainda como de vez em quando batata doce, de vez em quando uma mandioca. Faz tempo eu gosto um inhame. De vez em quando eu me dá vontade, eu como. Banana, abacate, de vez em quando. Ai, você tá tomando. Você acredita que eu não precisei nem tomar o remédio? Menina do céu. É porque, de repente, porque você vai ter que fazer o tratamento antes, né? Aí eles passam sim o antibiótico para tomar. Ai, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, né?
E vai ser, ó, bem tranquilo. O meu foi muito tranquilo, eu tava com medo, eu fiquei até com dor no pescoço, que eu tava assim, dura, sabe? Eu acho que se eu caísse no chão eu quebrava, de tão dura que eu tava com muito medo. Aí a dentista foi conversando comigo, foi conversando. Aí eu me soltei, fiquei tranquila. E aí, as anestesia que dá nervoso, porque parecia que ela tava enfiando um negócio lá no meu olho. E aí, outro no céu da boca. Aí dava aqueles barulhos, sabe? O barulho dela extrair o dente que dá nervoso, assim. Faz aquele barulho, né? Dentro da nossa cabeça. Então, mas doer não tava doendo. Aí você vai ver, você também não vai doer nada. E aí, menina do céu, não inchou. Aí eu cheguei em casa, fiquei esperando o momento que ia doer, fiquei esperando o momento que ia inchar. Aí eu falei assim, aí minha filha chegou, né? Aí comeu e tal. Aí tá. Aí ela falou assim, ai mamãe, hoje eu que vou ter que... Ai, é verdade, parabéns, Andréia. Nossa, que notícia, 1 mês sem fumar. É verdade, mexe com os dentes, né? É verdade, com certeza. Né? Ai, eu tô muito feliz por você, de verdade. Assim, não tem como a gente ficar feliz pela pessoa, eu não tenho como sentir a felicidade que você tá sentindo, né? A gente fala assim, mas é uma alegria a gente poder ver a outra pessoa a conseguir as coisas, né? Incentiva, motiva a gente e a gente fica feliz, né? A gente torcer sempre pelo melhor do outro, que quanto mais você estiver bem, mais vai estar tudo bem, né? Um contribuindo para o bem do outro, e isso é muito bonito. Nossa, que bom, nossa, que bacana, viu? 1 mês sem fumar, daqui a pouco vai ser 1 ano, daqui a pouco 2, 3, né? E você toda renovada, há uma renovação sim, com certeza, há um expurgo, né? Tudo vai se transformando. E é muito bonito a gente ver a nossa transformação, né? Eu eu tô vendo isso e eu fiquei muito feliz. E passei o dia esperando a dor chegar, não teve dor, né? Que aí ia ter que tomar remédio, se caso doesse, que não sei o quê. E não doeu nada. No outro dia, isso. Ai, que bom, que bom. E isso é muito bonito, né? O meu vício da comparação, o meu vício da baixa estima, de mentir, de ficar, sabe, inventando historinha. Deixa eu ver mais o que. Tem outras coisas mais profundas, vocês sabem. Não vou falar aqui, mas graças a Deus também eu tô conseguindo, assim, transmutar. E eu não, né? Quem faz é meu reino. Eu tô, assim, dando suporte, fazendo o que precisa fazer, né? E aí, gente, eu só sei dizer que meu rosto não inchou, eu não senti dor, eu já comi carne, que eu falei assim, o que eu vou comer de gelado? A única coisa que eu posso comer de gelado, que eu não como mais doce, é legal um sorvetinho, né? Mas eu falei, não vou fazer isso, porque me dá dor de barriga agora quando eu como doce, né? Aí eu falei assim, é uma água gelada, um gelo, né? Colocar o gelo na boca assim e tal. E quando foi, eu fiz um franguinho bem cozidão assim, comi junto com carne. Só sei que ficou ótimo, não inchou, já tô aqui conversando com vocês. Ontem eu fiz minha caminhada, foi anteontem, né? Ontem, depois da aula, a aula ontem mexeu muito comigo. Foi assim, que a Vi, né? A Vi falou ali dela e tal. Mexeu comigo de um jeito, foi simples, rápido, direto ao ponto. Essa questão do respeito, de se respeitar, a questão de, sabe? Gente, o que ela falou ali mexeu tanto comigo que me deu um gás. Eu não tinha ido caminhar de manhã, troquei de roupa a hora que acabou a aula, fui caminhar. Mexeu muito comigo essa questão, sabe? E para quem não sabe do que a gente tá falando, eu tô falando lá na Casa Violeta, para vocês que têm curiosidade, por enquanto eu acho que tá mudando o nome, né? Eu acho que agora vai ser Casa Violeta Oficial. Mas vocês podem ver no YouTube para conhecer por enquanto, porque tá mudando algumas coisas lá, né? Eu não sei se já mudou, como é que tá, mas no YouTube, na Casa Violeta. Aí vocês vão saber mais ou menos sobre quem eu tô falando, o que eu tô falando, né? O site tá nessa questão ainda da manutenção, eu não sei ainda como é que tá. Mas daqui a pouco tá tudo direitinho e vocês vão poder entrar lá no site, ver. Eu não sei dizer como é que tá ainda. Enfim,
eu fui caminhar, olha, já fui caminhar. Então, assim, quando a gente tá a favor do nosso bicho, quando a gente tá a favor das nossas forças, né? Quando a gente tá a favor do nosso reino, quando a gente faz o que precisa fazer, como assim ficar a favor do nosso reino? Eu percebi que quando eu comecei a malhar, eu comecei a fazer do jeito que eu aprendi com o pessoal aí, né? Com a maior parte das pessoas. O que que é? É comer... como é que chama aquele negócio, gente? Que a gente faz que é branquinho? Esqueci o nome daquilo. Ai, tapioca, cuscuz, é pão, né? Eu fazia essa dieta, comia de 3 em 3 horas, eu tava ficando estufada, não tava aguentando mais, né? Comia aveia, então eram essas coisas que eu fazia. E aí comecei a tomar whey, aquele trem começou a me fazer mal, começou a me dar dor de barriga, né? E aí eu vi que não era isso. E eu comecei a ficar horas sem comer, naturalmente, né? Aí depois eu falei, nossa, tá sendo um jejum natural, que eu ficava assim, fazendo uma refeição só por dia. Parece que o meu corpo queria, sabe? É isso mesmo, expurgar, né? Tudo aquela coisa. E aí eu comecei a perceber que tinha que mudar alguma coisa. E a gente foi aprendendo também lá nas aulas e tal. E aí foi. E veio essa questão da alimentação carnívora, que para mim não é dieta, é um estilo de vida. E quando você fala de comer carne, não quer dizer que você vai comer só bife, que você vai comer. Carnívora não é só bife, não é só bisteca, né? Não. É bucho, pé de porco, mocotó, isso dá sustância, né? E você chupa até os ossinhos para sair aquele colágeno que é ótimo para a pele, pé de galinha, tudo isso é carne. Então, assim, quando fala de carne, a pessoa já imagina um bife e fala, ai, é caro. Não. Você compra aí 1 quilo de pé de galinha. Agora o ovo tá caro, né, gente? Meu Deus. Mas, enfim. Agora tem muita gente, né? O pessoal da dieta e come ovo pra caramba, tá aumentando o preço do ovo, né? Mas a gente come ovo também. A gente dá um jeito e compra ovo. E come ovo, que é muito importante, principalmente de manhã. Você iniciar seu dia com ovo, né? Ele tem todos os nutrientes aí que você precisa para iniciar seu dia. E aí vocês têm que pesquisar, porque eu tô aqui falando da minha experiência, né? Do que eu tô fazendo e das respostas que meu corpo tá dando, né? Então eu tô falando de mim, mas para você aí que quer começar, é bom você pesquisar. Tem nutricionista, tem a Lua Ferrari, tem uma outra também que ela é bem magrinha, ela é muito linda. Ela é do sul. Aí eu esqueci o nome, Fabiane. E tem um monte, tem o Cobra, tem a Low Carb, que emagreceu sozinha, não sei, mais de 100 quilos. Não, mais de 100 quilos? Ah, sei lá, eu sei que ela pesava cento e tantos quilos, agora ela tá magrinha, usando 36, tá linda, né? Ela faz também o jejum, alimentação carnívora. Então, assim, é uma alimentação prática, simples, você não precisa ficar usando um monte de condimento. Eu ainda uso Sazon, gente, eu tenho que falar pra vocês. É uma coisa, assim, que eu preciso tirar, porque não tem necessidade, né? Você colocando sal ali, só o sal já tá bom, mas ai, gente, um sazonzinho, né? Só que é puro sódio. E é uma coisa assim que eu preciso tirar da minha alimentação. E ele incha, né? Por causa da quantidade de sódio, ele dá aquela inchada depois, né? Então, assim, o ideal é eu ficar só no sal mesmo. Mas para quem conseguiu tirar o açúcar, o sazon, né? Não vai ter dificuldade, não. É só eu tomar vergonha e parar de usar. Igual eu fiz com açúcar. Parei, né? Mesma coisa. O pessoal aqui gosta, mas eu posso fazer o meu separado, né? Se eu continuo usando, é desculpa esfarrapada, porque dá para fazer separado, né? Eles não são obrigados a seguir o que eu faço, mas eu não tenho que dar desculpa, eu uso por sem vergonhice mesmo. Mas tá na hora de tirar, porque é para ficar compatível, para ficar coerente, né? Não tem necessidade. E foi isso essa semana. A resposta do corpo, a resposta positiva do meu corpo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, a uma cirurgia, né? Que, assim, é uma cirurgia, né? Você arrancar dente, ainda mais se foram 2 dentes. E a resposta rápida, a regeneração rápida, nem sangrou tanto.
Então, assim, isso daí, eu tô colhendo aquilo que eu tô plantando, né? Que é estar a favor, que é fazer tudo isso que eu venho falando para vocês. Então, eu tô aqui com o meu testemunho de que para mostrar para vocês que é muito bom. Ah, tá. Eu nunca fiz dieta porque sou magra, mas estou comendo mais carne ultimamente e fazendo jejum intermitente. Aham. Ah, sim, entendi. Mas você não vai emagrecer, você acredita? Você não vai emagrecer. Eu também tinha tanto medo, eu falei assim, ai meu Deus, eu consegui fazer o jejum de 7 dias, né? Mas aí, a primeira tentativa, eu também sempre fui muito magra. Eu vou até deixar uma. Isso, né? Devagarzinho. E não precisa fazer assim, vai que vai. E aí, você é magra, tá? Igual você tá falando que você é magra. Mas você acredita que tem gente que até engorda quando fica mais na carnívora? Porque a gente às vezes tá magra, mas tá desnutrida. Eu tenho falta de dentes. Embaixo não tem. Em cima tinha demais. E embaixo tinha de menos. Olha só que coisa. Se pudesse tirar de cima e pôr embaixo, né? Ai, mas não tem jeito. Então, assim, isso tudo é desnutrição. O meu dente caiu, era dente de leite, e não nasceu. Ficou 2 falhas aqui. Então, quer dizer, isso tudo é da desnutrição. Mau desenvolvimento do crânio. Isso tudo é por conta da desnutrição. Eu tava vendo um canal que chama Neantropia, negócio assim. Um cara lá ele falando assim a respeito. Teve um pesquisador, né, que eu achei muito interessante o podcast dele. O cara ali, ele é bem estilosão, assim, tem uns cabelos cacheados, ele parece Jesus, assim, sabe? Ele tem os cabelos cacheados, assim, ele é bem bonitinho. E ele tava falando sobre isso. O canal dele é Neantropia, mas essa vez que eu assisti, ele tava fazendo um podcast, sei lá o que, groselha, sei lá. E ele falando sobre isso, que o cara pesquisou que nas tribos, as tribos mais afastadas, que o pessoal caça, come bastante carne, come também algumas raízes, alimentação ancestral, né? Ah, passo sim, é bem interessante. E o pessoal, todos, sem exceção, nunca viram pasta de dente, nunca viram nada. A dentição perfeita, desenvolvida, crânio desenvolvido, sabe assim, aquelas pessoas saudáveis, assim, você vê que a pessoa é forte, tem músculo, assim. Por quê? Por conta da nutrição, por conta da alimentação. Então, assim, muita gente, quando passa para carnívora, fica com medo, né? Porque vai tirar o carboidrato. Mas não emagrece. Pode ser, porque eu não sei, né? O nosso corpo, ele reage, vai saber, né? De repente você dá uma emagrecida, mas não fica com medo. Tá desnutrido o seu corpo. Então você vai dar uma fome e você pode comer muito, porque você não vai engordar, mas você vai ganhar massa. O ideal seria você fazer musculação, porque aí o seu corpo vai preservar o músculo e vai mandar embora as gorduras, né? Se não tiver muita gordura, mas ele preserva o músculo, então você não vai se sentir que você emagreceu. É um negócio assim, tem que pesquisar, é mais ou menos isso, né? Eu falei assim, gente, eu tô com medo de fazer o jejum e a minha bunda murchar, porque eu gosto tanto da minha bunda. Eu falei, bicho, tira da barriga, faz favor, e tira das costas, que nas costas tinha não tem mais, mas tinha uns pneuzinhos assim. Falei, mas não mexe da minha bunda, não. Mas não tem jeito, né? Eu emagreceu também um pouco a bunda. Mas fazer o quê? Mas já voltou, né? Aí eu saí do jejum, voltei para minha alimentação. A minha alimentação é carnívora, né? Ai, menino, um medo da bunda murchada, ficar sem bunda, ficar desbundada. Ai, fiquei assim pensando. Ai, Deus, mas graças a Deus, não foi assim. Lógico, quando você emagrece o corpo todo, mas assim, a bunda tá intacta, tá aqui. Graças a Deus. E aí tá. Foi por causa disso que eu abortei o primeiro jejum. Eu tava com muito medo. A primeira que eu fiquei com medo de desmaiar. E depois, porque eu fiquei com medo disso, de ficar desbundada. Mas assim, a bunda tá bem, tá tudo bem, tá aqui. E a musculação ajuda, né? Que aí você vai, mesmo em jejum, você vê que dá para fazer, você faz. Então, o seu corpo elimina a gordura e o músculo preserva.
eu percebi que deu uma definida a mais quando eu tava em jejum do que estando comendo, entendeu? Então, assim, muita coisa que a gente às vezes tem medo, que a gente acha, né? Igual você que é magra e tem medo de ficar muito magra, de mudar a alimentação, é o contrário. Tem a Lua Ferrari até falou que tem gente que engorda, né? Engorda nos primeiros meses porque tá desnutrida. Então, come, dá uma engordada, mas depois o corpo vai se adaptando e vai ficando tudo no lugar. Então, o ideal. É por causa do tratamento, né? Eu também não vou poder fazer esses dias. Só quando tirar os pontos. Mas a caminhada ontem me deu um gás. Eu falei, preciso andar, preciso andar. Aí de noite mesmo eu saí, fui andar, tava super disposta. Aí hoje eu já não fui, porque ontem eu andei demais. E isso, volta sim, você vai ver. Você vai ganhar massa muscular e vai ficar aquele corpo trincado, sabe? Assim, acho que a Fabiane Silvério, que é a nutricionista, né? Que fala, tem o livro lá da dieta carnívora e tal. Gente, aquele corpo trincadão, ela é linda. E ela, você vê que ela tem músculo, ela não tá seca, né? Ela tem músculo e tal, mas aí de repente é o gosto dela, né? É o gosto dela de estar bem magra, mas assim, depende da quantidade que a pessoa come, da intensidade do treino e tal, dá para ganhar massa sim. E aí isso, ela é linda, né? Eu acho ela tão linda assim, aquele ombro todo marcado, aquela barriga toda. Eu falo, gente do céu. Aí ela. Sério? Menina, parece que é menos. Olha só. Parabéns. Nossa, e agora vai rejuvenescer mais ainda. Verdade. É verdade. Eu vi uma foto que você tinha ido, acho que numa igreja, num museu. Você tava toda linda assim, né? Com cabelo novo, corpinho de menina mesmo. É isso mesmo. É tão gostoso a gente se cuidar, né? É tão gostoso. A gente fica com uma autoestima, porque quando a gente tá bem com a gente, as pessoas se sentem bem estando com a gente, né? Porque às vezes a gente fala assim. Teve um vídeo que eu fiz. Isso, é verdade. Essa foto que eu vi, você tá linda assim lá e tal. Teve um vídeo que eu fiz falando sobre assim, da gente se amar. Porque a gente tem. A maioria das coisas que eu falo mesmo é isso aí. Mas assim, eu tá com a blusa verde, com a estampa assim. E esse vídeo, teve gente que falou assim pra mim, nossa, mas. Tipo assim, é como se eu fosse deixar todo mundo de lado, fosse tacar o foda-se e fosse cuidar só de mim. Mas não é isso, né? A gente tem marido, a gente tem filho, a gente ama essas pessoas, a gente tá aqui, faz tudo, deixa o ambiente gostoso, aconchegante, não só para eles, para mim também, porque casa bagunçada, Deus me livre, né? Suja, fedida, não dá. Mas para eles também, né? Então, assim, a gente se amar, a gente se cuidar, não é egoísmo. É estar oferecendo o meu melhor para mim e para o outro também. Porque imagina chegar em casa e tá aquela mulher esculachada, imensa. A gente não vem falar que gordura é bonito, uma pessoa gorda é bonita. Ainda é preferível ser bem magro, porque você coloca uma roupa, ela dá aquele caimento. Se você tá gorda demais, não tem o que fazer. Eu sei porque eu já fui gordinha, né? Eu não fui assim super gorda, não. Mas assim, eu era G, eu usava 46, já tava com uma barrigona, né? Já tava cheia de pneu nas costas, já a barriga já sentava, já ficava aquela barriga caída, né? Então, assim, eu tô falando de uma coisa que eu já vivi. E chega um momento que não tem roupa que disfarça, não tem o que fazer. Você vai pra piscina, você sente mal. Então, assim, não é gostoso a gente se cuidar, você tá com aquela energia tchan, porque você tá fazendo o seu melhor. E se você precisa, de repente, passar por uma cirurgia, alguma coisa, seu corpo responde legal, daqui a pouco você já tá boa, você não fica dependente de ninguém, você, né? Você tá nutritiva, a pessoa chega, você tá de alto astral, não é melhor? Então, assim, não é egoísmo você, tipo, dar né? Cuidar de você, fazer suas coisas e claro, a gente ama as pessoas, então a gente não vai deixar de fazer por elas. Mas o principal é a gente, não tem jeito, não tem jeito. A gente. O principal sempre vai ser a gente.
E quando você tá bem, você espalha essa energia gostosa no ar, as pessoas sentem, elas querem estar com a gente, elas querem conversar com a gente, né? Então, assim, é muito bom. Exala uma coisa muito boa no ar, né? A casa fica feliz, você sente a casa boa, gostosa, apesar de ser uma casa simples, mas assim, gostosa, fica aquela coisa boa. Porque você tá se cuidando, você tá se amando, né? Igual as árvores, elas cada uma faz a sua fotossíntese, né? Cada uma na sua, mas por baixo da terra tem uma ligação extraordinária. É uma apoiando a outra. Só que é uma coisa que ninguém vê. E eu acredito que é assim que é com a gente, né? A gente fazendo a nossa coisa ali no nosso lugar, tem espalha essa coisa gostosa naturalmente para o outro e vai espalhando. Uns você vai mexer de uma forma que a pessoa vai te admirar, vai te achar uma gracinha, outros a pessoa vai sentir inveja, vai falar mal de você, mas de qualquer forma vai estar mexendo, né? E isso é essa energia que tem ali nas raízes, né? Que espalha assim uma árvore. A floresta é a coisa mais linda. Eu vi um vídeo falando isso. Por baixo, as raízes é uma mandando energia para outra. Só que ninguém vê, né? Tá ali debaixo. Mas olhando assim, tá cada uma na sua. Mas é isso que acontece com a gente. Quanto mais eu cuido de mim, mais eu tô cuidando de você, tô cuidando do fulano, ciclano, de gente que eu nem nunca vi na vida. Porque é assim, né? A gente somos individualidades, a gente tá aqui sozinho. A gente veio sozinho que eu digo assim, tive a minha mãe, né, que me gerou, meu pai, tudo direito, tô falando assim. Mas a gente vem, a gente tá aqui e a gente vai morrer, vai só eu. É nesse sentido que eu quis dizer. E é isso mesmo, não tem como, né? A gente é substituível, sim, né? Por mais que, igual você, né? A gente é substituível. Ah, mas você não sabe o que é perder um filho. Eu não sei, não quero nem saber. Que deve ser uma dor muito, muito forte. Mas você não vai morrer por causa disso. Você pode até ficar depressiva, tem gente que pode chegar, né, a sei lá, querer tirar a própria vida por causa disso, mas eu digo assim, no geral, quando uma mãe perde o filho, ela continua viva. Aos trancos e barrancos, mas continua, né? Então, eu quero dizer, é esse sentido aí. Realmente, a gente vem e vai sozinho. E a nossa missão é cuidar da gente. Quanto mais eu cuidar de mim, quanto mais eu me der aquilo que eu preciso, mais eu tô contribuindo com o mundo, né? As pessoas te vê que você tá bem, aí ela vem te perguntar, mas o que você tá fazendo? Aí você fala, você dá dica, ou você não fala nada, dependendo se você não tiver com vontade, e a gente tá contribuindo pro planeta, a gente tá contribuindo para tudo, né? É uma grande corrente, é uma grande irmandade, né? E a gente contribui assim, cada um cuidando de si, né? A gente não tem como ajudar o próximo se a gente não se ajuda. Não tem como você querer ajudar o outro se você está no autoabandono, né? Hoje eu tô aprendendo a me amar. Eu não me amava. Então como que eu ia ter condição de amar o meu próximo? Não tem condição. A gente até fala que ama, mas não ama não. Se você não ama, você vai amar o outro. Você gosta, você sente um bem-querer, né? Mas a gente primeiro tem que aprender a se amar. E quanto mais eu me amo, mais eu amo o outro com respeito, com dignidade, sem vampirismo. Eu te amo, mas aí você não precisa me dar nada em troca porque eu te amo. E geralmente quando a gente não se ama, a gente quer algo em troca. Eu cuido de você e você cuida de mim. E não é assim que as coisas funcionam. Eu te amo. E só. Se eu fizer alguma coisa por você, eu fiz porque me deu vontade, porque foi de alma e tá feito. Você não precisa retribuir, a não ser que te dê vontade, né? E quando a gente não se ama, a gente faz isso esperando algo em troca. Eu te faço carinho para você me fazer carinho. Eu faço um favor para você fazer favor para mim. E isso é muito chato, porque aí você cria escravo. Hoje em dia eu não quero mais esse tipo de amizade de escravidão. Eu sou grata a todas as pessoas que me ajudaram. E eu já tive fase de, olha, eu precisei de muita ajuda. E eu recebi muita ajuda. Muitas pessoas me ajudaram. Mas assim, que tenha sido de coração,
sabe? Porque todas as pessoas até hoje que eu fiz alguma coisa, antes não, eu ficava esperando coisa em troca sim, mas hoje eu sei da importância, sabe? E isso, hoje eu sei da importância da gente fazer por amor. E o que é fazer por amor? É fazer sem esperar nada em troca. Eu fiz porque eu estava com vontade e eu vou me sentir bem com o que eu fiz. Eu não estou esperando a pessoa ficar feliz com o que eu fiz. Não, eu fiquei feliz com o que eu fiz. E é isso que nutre, entendeu? Não o retorno que a pessoa vai te dar. E isso a gente só aprende quando a gente começa a se amar. E isso é uma construção, eu tô bem no comecinho. É muito profunda. Isso, isso. E é assim mesmo, eu também tô aprendendo, André. Eu também não sei. Tô aprendendo, né? Reconhecendo as coisas. A gente começa assim, né? Reconhecendo, se respeitando, enxergando que a gente não se ama, e isso daí já é uma grande coisa, porque se você falar, me amo sim, não sei o quê, então você tá negando de receber toda essa transmutação, porque você tá fechada, né? Então, assim, só da gente estar aberta já é a transformação, né? Ai, que bom. Porque eu era assim, eu sou ser humano, né? De fazer as coisas, por exemplo, e ficar esperando a pessoa lembrar de mim, a pessoa fazer alguma coisa por mim, né? Ou a gente não sabe amar os filhos da gente, a gente ama os filhos, mas a gente fica esperando que eles dão algum retorno, mas não é assim. Eu quis ser mãe, eu quis ter minha filha, então a maternidade é para mim curtir, não é para esperar que eu fique velha e ela venha aqui me cuidar. Não, eu não quero ter, eu não quero ter essa velhice, vamos dizer assim, né? Hoje a gente tá vendo tanta avó maravilhosa, corpaço. Você é um exemplo, belíssima, com seus 54 anos, linda, maravilhosa. Então, assim, esse negócio de ficar velho caquético, pra mim, não existe. Não, 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 não. É assim, é mudança que a gente tem no corpo, é coisa que vai mudando, mas se a gente vai mudando junto, a gente tá sempre se reformando. Coisa que é sempre cuidada é relíquia e coisa que não cuida é velho. Não, eu sou relíquia e daí pra frente, né? Verdade. Ó, na verdade, ninguém liga pra gente de verdade. Nem a gente liga tanto pros outros. Não. No fundo, a gente quer ver todo mundo bem pra ninguém vir encher o nosso saco. A verdade é essa, não é? Porque quanto melhor o outro tá, melhor ele vai estar lá e não vai encher nosso saco, não é? É verdade. Então a gente torce para estar todo mundo bem. E antes eu não sabia admirar o sucesso das pessoas, eu sentia muita inveja. Então eu não era uma pessoa que sabia admirar. Eu falava assim, eu tô tão feliz, mas era mentira. Hoje eu falei com você, eu tô falando de verdade, né? O trabalho da Kátia, coisa mais linda, o crochê que ela faz. Eu falo, gente, que inspiração, que coisa mais linda, de verdade. Né? O trabalho da Vi, que coisa mais linda, o site está todo repaginado, que coisa linda, de verdade. Quando a gente vê algum aluno lá falando que conquistou alguma coisa, eu até me emociono. Então, isso daí é uma construção que a gente faz. Por que houve essa transmutação? Porque eu me abri para falar, sim, eu sinto inveja, né? E aí por que eu senti inveja? Porque eu não estava valorizando as minhas coisas, eu não estava fazendo o que precisava fazer, eu não estava colocando capricho onde precisava colocar, eu não estava reconhecendo meus dons, meus talentos e minhas vocações. Então, é igual o Joaquim explica, né? Quando a gente não reconhece isso na gente, quando a gente não faz o que precisa ser feito, quando a gente vê isso no outro, dói o olho, dói o coração, a gente fica triste, a gente não comemora, a gente fala, ai, tô tão feliz, mas, né? E isso a gente tá aprendendo como é ser verdadeiro. É verdade, é verdade. Ser verdadeiro, ser natural. Gente do céu, é tão bonito a gente ver uma pessoa autêntica, né? Clodovil, Hebe Camargo. A gente fica babando nessas pessoas, porque eram pessoas assim, ó. Sou o que sou, falo o que falo, né? Mas, assim, é isso mesmo. Essa questão de, né, que eu falei
de poder ver o sucesso do outro e admirar, porque hoje eu assisto meus vídeos, eu fico até emocionada de ver eu falando, porque quando eu termino a live, vou ser muito sincera, parece que eu não falei nada com nada, sabe assim? Eu falei, gente, nossa, que papo, nada a ver. Mas aí na hora que eu vou assistir, eu falo, ai, que legal, sabe assim? Aí eu fico até emocionada com o que eu falei, mesmo quando é uma mensagem direta, assim, que eu venho aqui falar. Aí na hora que termina, eu fico assim, aí depois eu vou assistir. É verdade, principalmente com a gente. Jogar limpo, né? Não é feio a gente reconhecer. Deixa eu ver se bateria. Aqui. Aqui acabou a bateria do microfone. Aí eu tirei aqui. Senão vocês não vão me ouvir. Mas é assim. Então, a gente vai reconhecendo na gente, né, os nossos dons, os nossos talentos, a gente vai ficando a nosso favor. Reconhecer se você tá com inveja, aí você vai trabalhar isso. Poxa, o que eu tô vendo, o que tá mexendo comigo? É porque eu não tô caprichando em tal coisa. E não é feio a gente reconhecer. A única forma de haver a transmutação é a gente enxergar e tá tudo bem, né? E trabalhar e ficar a favor. Nada na gente é feio. A gente é perfeição dentro daquilo que a gente tá. E a gente sempre pode melhorar, a gente sempre. Não é melhorar, a gente sempre pode modificar coisas que não tem mais a ver. Né? Hoje a inveja não precisa mais. Aí você já vai, né? E é isso mesmo. E a se valorizar, se olhar com carinho. Quantas vezes eu já quis ser outra pessoa? Seja uma atriz, seja alguma pessoa assim conhecida, negando eu. Fala, gente, será que eu sou tão porcaria assim? Será que Deus errou tanto assim em mim? Fez uma natureza esplêndida, tudo que ele fez é perfeição e em mim ele fez porcaria? Sou eu, né? Que coisa, não, só errou em mim. Então, assim, a gente tem muita coisa para trabalhar, para mexer, e para isso a gente tem que se abrir, né? E nada da gente é monstruoso, alguma coisa que você está sentindo. Não, se acolhe, vai pro canto falando, nossa, e assume, eu não me amo. Começa assim, né? E a gente está aprendendo isso. E aí tudo vai se transformar e vai vir alguma coisa para você trabalhar, a importância de você conversar com Deus todo dia, porque ele sim, nossa, gente, nada tava bom em mim, principalmente na adolescência, né? Aí que vem. Quando a gente é criança, a gente não tem isso. Eu era uma criança muito assim. Aí começa na adolescência, né? Começa na adolescência essa comparação, essa coisa toda. Eu era magra demais, né? Eu tinha o cabelo cacheado e na minha época não tinha esse monte de creme, essas blogueiras do cabelo cacheado, belíssima. Não, minha filha, quem tinha cabelo cacheado tinha que viver com ele molhado, né? E bem baixinho, tinha que ir lá no banheiro e ficar passando água assim. Aí ficava aquele cabelo pingando. Então, assim, eu tinha vontade de sumir. Eu acho que era por isso que eu era muito magra, sabia? Eu tinha vontade de sumir, de desaparecer do planeta. Mas, apesar de tudo isso, para poder contornar tudo isso, eu era a boba da sala. Então, eu era a brincalhona, eu. Uhum. Eu era aquela que tirava sarro de todo mundo, que brincava com tudo, o pessoal me colocava apelido, eu tirava sarro junto. Então, foi a forma que eu encontrei para me proteger. Então, isso não me atingia, essas brincadeiras, mas no fundo, sim, né? Mexia. Mas o que eu fazia para driblar tudo isso e para lidar bem com isso? Eu tava sempre zoando, eu era do fundão, eu era aquela que brincava, que zoava todo mundo, eu era amiga de todo mundo, eu era legal para todo mundo, né? Foi a forma que eu encontrei para isso parecer que não machucava, mas machucava, né? Mas era verdade, eles iam falar que eu era gorda, mas eu era magra, né? Mas aí que tá, é o orgulho, a vaidade, né? Né? Então, assim, é tudo isso. E é na adolescência que a gente encara, né? Que fica mais intenso. E eu querer ser outra pessoa, nossa, gente, era demais. E hoje eu vejo minhas fotos e falo, gente, poderia ter sido modelo, né? Alguma coisa assim.
mas eu achava meu rosto também muito feio, nada tava bom, o dente torto, grande pra frente, nada tava bom, meu Deus do céu. Aí depois foi passando, né? Eu fui me tornando adulta, então assim, aí eu engordei mais, aí meu corpo ficou bonito, aí eu comecei a andar quase pelada, porque eu percebi que compensei. O rosto não tá muito bom, mas o corpo chama atenção, então vou ficar meio peladinha para chamar atenção. Então eu sempre andei muito pelada, né? E hoje eu também tô trabalhando isso, não precisa estar tão pelada assim, né? Pode colocar uma roupa mais fechada. Então assim, tudo na gente é trabalho, né? E fora tantas outras coisas que eu já fiz, que eu já vivi, que aqui não é o lugar nem o momento da gente falar sobre, mas eu aprendi muito, eu tenho muita vontade de falar sobre isso com vocês, mas vai ter um momento, né? E a gente vai ter o nosso, sei lá, eu não sei o que vai ser, mas a gente vai falar sobre, porque nada que a gente passa na vida é à toa, é tudo aprendizado, e aprendizado tem que ser compartilhado, né? Que não adianta a gente ter o conhecimento e não botar ação. Ter o conhecimento, você aprendeu coisa bacana e não passar, né? Então, assim, Deus que sabe o momento, a hora, sei lá, a gente vai poder falar mais, porque foram experiências, assim, muito bonitas, muito marcantes, né? Nesse meu exagero, nessa coisa minha exagerada. Eu vivi o exagero de tudo isso que eu tinha em mim, né? E no momento certo a gente vai falar sobre. E assim, a questão da roupa, né? Sempre, igual eu falei pra você, né? Sempre assim. E hoje eu tô mais, sabe, querendo, já tô gostando mais de usar vestido, mudando um pouco mais. Eu ainda tenho. Se eu for te jogar tudo que eu tenho, se eu for doar, eu vou ficar sem roupa. Então tem que ser aos poucos, né? Aquele shortinho muito cavado, muito curtinho, né? Então, assim, a gente vai mudando, a gente vai tirando. Aí você para de gostar. Você para de gostar. Aí você fala assim, gente, eu tô tão mudada, o que tá acontecendo comigo? É natural. Mas por quê? Porque você não tá brigando com você não tá se maltratando, você tá acolhendo, você tá falando, eu tô mudando. Isso aqui não tá mais a ver comigo, então eu vou tirar, vou ver o que combina, o que não combina, né? E é assim, a vida é tudo assim, né? Você fica a favor, veio aquilo aqui, você sentiu, né? Aí você fica a favor, você fala, é verdade, eu preciso fazer algo diferente, né, nisso daí. Aí você começa a fazer e a sua alma vai trazendo outras coisas para você, o bicho, a alma. Aí você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Quando você vê, você já tá outra pessoa. Você já mudou seus hábitos. Você já primeiro a crença, né? Você para de acreditar que aquilo ali é você. Aí você vai colocar novos hábitos. Aí todo dia, quando vê, você já tá outra. E é assim. E daqui a pouco você precisa de novo mudar. E aí daqui a pouco de novo. E é isso, tem que acostumar, né? Tem que acostumar porque é assim. Hoje em dia, a questão do cabelo, né, que foi sempre, nossa, uma briga na minha vida. Cheguei a um ponto de ficar quase careca, porque é verdade, constante mudança. Porque eu descoloria meu cabelo e fazia progressiva. Então eu cheguei a um ponto de ficar, ele ainda é, dá pra ver, tá vendo aqui que você ainda vê a minha cabeça, dá pra ver a cabeça assim, né? Porque foi muito forte o que eu fiz. Eu fiz uma agressão muito grande com o meu cabelo. Então, assim, além de alisar, ainda descoloria. E nem tava bonito mais, né? Já tava a coisa mais feia, tava um amarelão. Mas eu fui e levei ele até o limite, a ponto de ficar careca. Então agora ele tá se regenerando, né? Aqui ele tá natural. A progressiva deve estar por aqui assim, ó. Essa parte aqui tá natural, né? Então eu ainda não. Esse comprimento que ele tá cacheado, eu acho que fica feio. Mas daqui a pouco ele vai estar bem grandão, aí dá aquele corte V. Eu acho lindo. Aí sim dá pra usar ele cacheado. Mas por enquanto eu vou fazer ele escova, só escova mesmo. Com chapinha, né? E, e ele vai. Eu não tô pintando mais, né? Pra ser menos uma coisa. Aí aqui essa parte assim tá natural, né? A tinta tá por aqui assim. E a gente vai voltando pra gente, né? Vai voltando pra nossas origens. Eu não tô falando que não possa pintar, que não possa fazer progressivo, eu não tô dizendo isso. Mas eu me maltratei muito ao querer ser outra pessoa, né?
Eu quis mudar totalmente, tava me agredindo, tava me maltratando, tava machucando meu cabelo, tava machucando meu bicho, né? Oi, Jaciara, boa tarde. Então, assim, isso não significa que eu não possa fazer uma escova, que eu não possa usar ele de uma outra cor, mas a intenção que eu fazia, por isso que machucou muito, que a minha intenção era acabar com aquela Vanessa e ser outra. Mas a mudança não é assim que ela ocorre, né? Aquilo que eu estava, aquela forma que eu estava, não estava me agradando. Mas não é se aniquilando que a gente muda, é se acolhendo. E eu tava querendo aniquilar, tava querendo acabar com aquela versão. E não é assim que a gente muda. E a mudança nem é a gente que faz, né? Então, por isso que machuca muito. E agora eu tô na mudança verdadeira, que é em me encarar, falar, olha, eu tô aqui para você. E aí, naturalmente, a versão, aquele desenho que Deus fez, quando ele desenhou tudo, né? E ele me desenhou também. Então, quando ele fez aquele desenho, ele colocou tudo ali direitinho e me entregou. Só que eu peguei, embolei assim e joguei fora. Falei, não, eu vou fazer do meu jeito, só que não é assim. Eu quero pegar esse papel que ele fez tudo direitinho assim e, e pegar e querer ser o que ele fez aqui em mim, sabe? O meu jeitinho, com as minhas características, sem falar que a gente distorce muita coisa ao longo da nossa vida. Muitas vezes a gente não deixa exalar toda a nossa beleza, todas as nossas coisas, todas as nossas. Que todos somos muito belos, mas a gente tem tanta. Ai, a gente tem tanta. Como é que eu vou dizer? Tanta resistência, a gente tem tanta crença a nosso respeito, que nem a nossa beleza verdadeira a gente não deixa transparecer, né? Então, assim, quando a gente começa a ficar ao nosso favor, você percebe que naturalmente a gente vai ficando tão bonita, né? Igual eu tive vontade de cuidar dos meus dentes, agora eu tive vontade de deixar o meu cabelo, né, lá atrás, de trocar a cor para que ele pudesse ficar mais natural, parar de fazer progressiva. Aí agora eu não preciso pintar mais, que ele já tá da cor dele. A alimentação, o exercício. Tá bom, Andréia. Mas eu também já vou encerrar, tá? Já vou encerrar aqui, tá bom? Um beijo, vai lá, tá? Então é isso. E é muito bom a gente voltar pra gente. Eu não tô falando que você não possa fazer. Ai, que bom. Eu também fico muito feliz de ter você aqui, tá? Obrigada por você ter tirado o teu tempo para vir aqui, tá? E é isso, né? A gente aceitar quem a gente é, mas assim, mas a gente. O que é aceitar? Aceitar o que a gente está, sem se maltratar, sem se machucar, a gente se acolhe e fala: olha, você tem isso aqui para ver, tem aquilo ali para ver. Não é para se aniquilar, é para se aconchegar. E naturalmente tudo aquilo que não tem a ver vai se transmutando. E quando você percebe, e você vai fazendo tudo aquilo que precisa ser feito, você já é outra pessoa naturalmente, né? Mas não é querendo fugir de você e nem querendo ser uma outra pessoa, é ser outra versão de você mesmo, né? E isso aí é uma construção e vai ser para sempre, e por isso que é importante você ter sempre a intimidade com Deus, para que ele sempre possa te mostrar e ir fazendo esse desenho, né? Ele vai mostrar para você o que você precisa mudar, o que você precisa mudar, o que você precisa incorporar ali no seu dia a dia, o que você precisa tirar. Ele vai te mostrando. Existem várias e várias maneiras de Deus te mostrar coisas que você precisa fazer aí. E isso você vai aprender a partir do momento que você tiver intimidade com ele, que você passar a dar atenção, você tirar um momento para conversar, você começa a ouvir ele aqui. E aí vai vindo uma reportagem, um artigo, vai vir uma coisa na internet, você vai se identificando. Quando você vê, você já está sendo aquela pessoa que ele desenhou para você ser, tá? Ele não fez porcaria em ninguém. E vale a pena a gente estar a favor daquilo que tem a ver com a gente. Que aí o nosso corpo sempre responde favorável. Igual eu falei, arranquei o dente,
e foi tudo ok. Então a gente vai encerrar aqui e até a próxima. Beijo!